SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, amigos. Começa aqui mais um Floripa em Foco com o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. E conosco hoje o secretário-geral do SINT, o professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E o professor que chegou a vir para Florianópolis passando pela Ponte Velha, a Ponte Hercílio Luz. Florianópolis já foi uma província, né? Uma cidade tranquila. Hoje nós temos todos os problemas das cidades grandes, né? Das metrópoles. Principalmente na temporada, né? Trânsito, não dá vontade da gente que é aqui do local ir na praia na temporada. Né? Muito trânsito, muito caro os preços também, né? Isso também, mas o trânsito principalmente, né? 3 horas para chegar na praia, quando se pode chegar em 20 minutos. Mas eu queria pedir se o professor já tinha chego pela Ponte Velha, para pedir se já havia visto tantos ataques à educação nesse estado de Santa Catarina, nesse tempo todo aí. Olha, Silvio, nós tivemos agora em dezembro do ano passado, a gente está caracterizando como o maior golpe, o maior ataque que o governo de Santa Catarina já fez contra os trabalhadores, as trabalhadoras e a educação catarinense. Ele fez um verdadeiro ajuste fiscal, uma reforma administrativa e trabalhista. No apagar das luzes. No final da legislatura na Assembleia Legislativa, nós tivemos lá, enfrentamos, né, os deputados, a polícia, junto com os outros servidores. Então foi um momento assim muito triste, que nós por muitos anos ainda vamos sentir essas políticas que foram aprovadas, os reflexos dessa política na educação, tanto nas condições de trabalho, na infraestrutura das escolas, quanto na questão trabalhista, quanto na questão da qualidade dos professores, do ensino que eles praticam nas escolas. E já está tudo referendado, votado, selado, ou está em discussão alguma? Exatamente. O que eles aprovaram no ano passado foi várias mudanças na nossa Lei 1139, a lei do nosso plano de carreira, e no Estatuto também do Magistério. Sobretudo no que diz respeito à carga horária, à jornada, né, e também a legislação que regulamenta os trabalhadores temporários, as CTs, né? Que precarizou bastante, né, as condições de trabalho. Transformou o contrato dos ACT, dos temporários, que antes eles eram contratados pelo módulo de 10, 20, 30 e 40, como é a jornada do professor, do efetivo. Então agora o governo conseguiu transformar o contrato em horas, não precisa ser mais um módulo conforme prevê o Estatuto. Pode trabalhar nem 10 horas, vai ser 2 horas, 4 horas e vai ganhar só por isso. Né? Vai ganhar só por isso. Então, para nós é uma relação muito complicada, né, do professor com a sua comunidade, com a sua escola. É evidente que é uma medida de economia, porque o governo do Estado só pensa na questão financeira, então nós estamos criticando essa posição do governo. Inclusive, agora no próximo período, nós vamos fazer seminários nas regiões, nas 30 regionais nossas, para debater isso. Os efetivos também tiveram muitas modificações com relação à sua complementação da carga horária. Sim. Eles têm que buscar o número de aulas em outras escolas do município para poder completar os seus módulos, né, de aulas, para completar o seu contrato. Então, aonde ele não conseguir completar esse número de aulas, a lei prevê que ele tem até redução do seu contrato. Ele fez o concurso por um contrato, por um cargo, e essa nova lei pode mudar essa situação. O governo colocou lá na lei que ele tem que, dentro de um espaço de 20 quilômetros, ele tem que localizar essa escola para complementar. Então, essas mudanças todas já causou um caos agora nesse início de ano, porque é evidente, como é uma manobra administrativa financeira, os próprios gestores, diretores da escola e as gerências de educação no interior do estado todo não conseguiram muitos entender ainda o alcance, né, da legislação. Então nós tivemos muitos problemas
Então, nós estamos tentando resolver esses problemas. Fazendo seminários até para esclarecer, preparar Exatamente, a base. nós vamos fazer assembleias regionais e seminários para poder debater, levando o nosso departamento jurídico para poder debater com as trabalhadoras e os trabalhadores, né, o que aconteceu com a sua carreira. Porque você lembra que nós lutávamos pelo piso nacional repercutindo na carreira, ou seja, desde o professor que tem 1 ano de casa até o que tem 30, esse piso nacional ele tinha que ser reajustado em toda essa carreira, o que não ocorreu nos últimos 6 anos. Isso, fizeram uma manobra contábil, dizendo que estava sendo pago o piso. Exato. E não está sendo pago. E com relação à jornada também, essas medidas o governo sepultou de vez a nossa interpretação que o profissional que está na escola, ele tenha 33% do seu tempo lá na escola para ele realizar o seu planejamento, a correção, o atendimento e tal. O governo, com essa medida, ele abandonou totalmente essa política do piso nacional e criou lá um mecanismo para o professor fazer essa hora de atividade, né? Uma parte na escola, uma parte em casa, na sua residência, mas a gente sabe que uma interpretação equivocada, né, da lei do piso, que nós estamos orientando os trabalhadores para a gente enfrentar isso com todo o vigor, com toda a nossa energia para tentar derrubar essas medidas. Não estão parados. Não estão parados diante desses ataques. Não, nós já tivemos o conselho do sindicato agora em fevereiro e nós deliberamos que nós vamos fazer uma campanha muito grande de mídia para poder denunciar os deputados que aprovaram isso lá na Assembleia Legislativa. Foram 24 deputados que votaram contra os 60 mil trabalhadores. Exatamente. Isso aqui que o professor... Que é essa arte aqui que nós vamos fazer com a imagem dos 24 deputados que foram responsáveis por jogar a educação catarinense ladeira abaixo. Nós já conseguimos identificar isso com o desempenho do ensino médio. Santa Catarina, os alunos aqui no ensino médio estão demorando mais tempo para completar o ensino médio. Então esse é um dos reflexos. Um dos reflexos, um dos poucos estados da União que o estudante está demorando, com mais idade que ele está terminando o ensino. E o IDEB também de Santa Catarina, que é o Índice do Desenvolvimento aqui também, já teve uma queda o ano passado. Então são reflexos dessa política que esses deputados aprovaram medidas tão inconsequentes que esse ano teve a escolha de aulas para a Fundação Catarinense de Educação Especial e as congêneres, a PAS, que a lei que eles aprovaram lá em dezembro, que nesse mesmo mês teve um edital para contratar esses temporários, agora quando foram chamados, a lei lá não permitia contratos de 10 e 30 horas. E muitos professores desses escolheram esses módulos de 10 e 30 horas. Então se criou um impasse muito grande que a gente conseguiu um caminho de solução administrativa, né, uma reclassificação dos candidatos que escolheram aula para a sala de informática, educação física e artes, né, nessa parte da educação especial. Isso, da Fundação Catarinense. Na Fundação Catarinense. Então, os deputados são responsáveis por muitos vão ser candidatos agora a prefeito, então a gente quer dizer para a sociedade catarinense, para a população, que esses são os inimigos da educação. Inimigos. E não é agora no apagar das luzes de dezembro. Se há reflexos no ensino médio, então o desmonte já vem de antes. Já é um programinha. Muito tempo. Vários projetos que tem no ensino médio, que na nossa avaliação deveriam ser debatidos como um ensino médio inovador, que deveria ser debatido com a comunidade, para a adesão dos alunos. Envolvimento da comunidade. Porque muitos alunos trabalham em várias regiões do estado, os alunos trabalham, né, já na idade do ensino médio, nessa etapa, então o governo não respeita essas particularidades. Também tentou, ano passado, uma política de reordenamento, fechar escolas e transferir todos os alunos para uma única escola para economizar, tirar o aluno daquela comunidade dele, que ele mora, que é perto, né, e jogar ele para outra unidade afastada. Então isso aí tudo nós enfrentamos, denunciamos isso para tentar defender uma educação, né, de qualidade
que o aluno consiga ter próximo, principalmente o ensino médio, que é o atual gargalo da educação pública brasileira, é o ensino médio. Entendeu? Ensino médio? Os alunos, o percentual de alunos na idade do 15 a 17 fora é muito grande, sem falar até 19, 20 anos que não concluíram o ensino médio. São milhões de jovens brasileiros que não concluíram essa etapa. Então é uma demanda, uma dívida que nós temos aí com essa parte da população, que a nosso entender aqui o governo de Santa Catarina não tem feito o mínimo esforço para tentar solucionar isso. E no plano nacional, isso é uma atitude isolada ou há outros governadores agindo dessa forma? Tem algum panorama disso, A gente professor? achava, Silvio, que já tinha assistido tudo, porque a gente sempre imaginou assim, os governos desses neoliberais, né, que querem cortar custo na educação, que eles nunca iam privatizar a escola pública. Porque os nossos alunos são da periferia, são de classes populares, que eles não iam privatizar, criar mensalidade na escola. Acontece que a gente teve uma reunião agora em Brasília e, para nosso espanto, o governo do estado de Goiás, ele está criando um mecanismo que são OS, organizações sociais, que tem alguns hospitais, né? Ele está trazendo essas instituições para dentro da escola, uma espécie de ONG, está trazendo para dentro da escola uma forma dessas instituições fazer a gestão da escola. O governo dá a grana e eles fazem O governo repassa a grana para eles e eles aí tocariam mais um atravessador. Mais um atravessador, contrataria professor, definiria o projeto pedagógico da escola, veria os funcionários, toda a parte de gestão da escola ficariam. Eles dizem que são entidades sem fins lucrativos, como se os empresários, né, essas pessoas não fossem estar interessados em ter lucro, né? Então, outro problema também é a militarização das escolas. No estado de Goiás também. Militarização. Polícia militar dentro da escola, porque eles criam um argumento de que a educação militar, aqui em Florianópolis nós temos na Trindade, o colégio militar, da Polícia Militar, que essa educação é boa, os alunos são disciplinados, então nós teríamos que passar as escolas, uma parte das escolas para as polícias militares. Então lá já tem sargentos, né, dando aula para os alunos. O aluno indisciplinado, o militar consegue lidar melhor. Então uma inversão de valores muito grande. De educação, né? De objetivos da educação. Ao invés de esclarecer, querem reprimir, dar porrada. Então nós achamos que já tínhamos visto tudo e não vimos tudo. Então esses fatos, eles demonstram que nós, trabalhadores, vamos ter que resistir muito, porque o objetivo é praticamente, como nós estamos vivendo um momento de crise econômica e crise política, eles dizem que tem que economizar em cima da educação. Então, por isso o arroxo em cima do salário dos trabalhadores, das condições de trabalho. Então, nós vamos organizar esse nosso calendário, essa nossa agenda para poder dar uma resposta ao governo do Estado. Professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo, Luiz Carlos é outro, não é, professor? Professor Carlos Alberto é secretário-geral do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, fazendo aqui um panorama da educação no estado de Santa Catarina e não só, né? Está tudo interligado com o país também. E o professor falou em Brasília, que esteve em Brasília recentemente, em função dessas movimentações políticas, e vai haver um outro ato em Brasília agora no final do mês de março, né? Florianópolis vai mandar representantes também? Na nossa agenda nós temos, primeiro momento agora, dia 16 de março. Quinta-feira. Quinta-feira, com unificados os servidores públicos de Santa Catarina, a partir das 13h30 aqui na Praça Tancredo Neves, nós vamos fazer um ato conjunto, uma assembleia dos servidores públicos, porque com a crise, os governos, eles dizem que a responsabilidade são dos trabalhadores, no caso aqui nosso, dos servidores públicos. Que nós consumimos toda a folha de pagamento, nós temos privilégios na vida funcional, então ele passa para a sociedade isso. Aí os deputados novamente aprovaram, por exemplo, o aumento da nossa alíquota de previdência. Nós pagávamos 11, vamos pagar 14, agora vai aumentar a nossa alíquota. Então, isso falta política pública para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança. Então, a ausência do Estado é total. Então, nós vamos nos unificar no Fórum dos Servidores, junto com os outros sindicatos, nós vamos fazer
essa manifestação, porque nesse dia vai ter a prestação de contas da saúde lá na Assembleia Legislativa. Nós vamos estar lá acompanhando. Quem que também vai prestar contas? O governo do Estado? O governo vai estar prestando conta dos gastos. Na quinta-feira, dia 13. 16. Dia 16. Isso é interessante de acompanhar, né? Então nós vamos estar lá para saber se o governo está aplicando, porque a gente sabe que a reclamação dos hospitais é falta de atendimento, falta de médico, né, nos hospitais aqui de Santa Catarina. Então nós vamos ter esse dia 16, o Cinti vai participar dessa mobilização. E no dia 31, aí entra a questão da conjuntura nacional, porque também a crise quer debruçar a responsabilidade sobre os trabalhadores. Está sinalizada uma reforma do regime geral da Previdência também pelo Congresso Nacional. Está sinalizado a questão da terceirização indiscriminada. Então, vários ataques aos direitos dos trabalhadores estão sendo gestados. Estão sendo gestados. Por exemplo, também tem um projeto de lei lá para privatizar todas as estatais. Também teve, tanto o governo federal, junto com o José Serra, aprovaram quebrar o monopólio do marco pré-sal, regulatório, porque era um marco regulatório, na nossa opinião, importante para o país, porque trazia conteúdo nacional. Vai fazer uma plataforma de petróleo, ela tem que ter conteúdo nacional, tem que ser fabricada uma parte dela no Brasil. Não ficar dependente de sabe lá de quem, né? Do estrangeiro, né? Criar emprego no Brasil. Então, o marco regulatório, ele além do monopólio do petróleo, das outras empresas ser parceira da Petrobras, não entregar as reservas minerais para o estrangeiro, nós achamos que todos esses ataques, em função da crise política no Congresso, a crise política da corrupção, o Congresso que a gente já dizia no ano retrasado, que é o Congresso mais conservador da história do Brasil, que está representado lá a indústria do armamento, a Bíblia, a bancada da Bíblia, os latifundiários, os empresários. Então, é um Congresso Nacional que vai totalmente contra o interesse da população. Trabalhadores, representantes têm um mínimo no Congresso. Um mínimo, vai totalmente contra, e a gente está vendo agora que o exemplo maior é o presidente do Congresso, Eduardo Cunha, que está envolvido aí nos escândalos da corrupção, da Lava Jato. Então, a gente sabe que o Congresso está disposto, aproveitando a crise, para jogar contra os trabalhadores. Então, essa unidade nossa vai se materializar lá no dia 31 de março. Nós vamos fazer uma grande caminhada, uma grande marcha de todo o país lá em Brasília, para pressionar. Primeiro que nós somos contra o impeachment também. Nós achamos que não é tirando a presidente Dilma que vai resolver o problema da corrupção ou o problema da crise política, né? Isso aí são aqueles que querem vender pré-sal, vender as estatais que dão lucro, vender a Celesc, vender fora tudo, a água. Vender o patrimônio estatal. Então nós somos contra, nós achamos que a saída ao investir no desenvolvimento do país, investir, né, na produção aqui, retomar isso. Preservar nossas reservas minerais, preservar os direitos dos trabalhadores, porque o trabalhador tem que ter poder de compra, tem que ter direito para poder viver melhor. Então o país vinha nesse caminho, desviou. Foi um modelo que não deu mais conta, mas a gente não quer que os trabalhadores sejam responsabilizados por essa crise, porque é o que o grande capital, o sistema financeiro, na crise eles conseguem ter maiores lucros ainda, né? Sim, eles não perdem nunca, né? Com os juros da dívida. Aliás. Então a gente vai a Brasília dia 31 com todas as centrais sindicais aí unificadas, pressionar para resolver logo essa situação, porque quanto maior a crise política e econômica, maior é a perda para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Um parênteses, professor, para duas questões. Uma, que eu falo aqui abertamente, para que você, telespectador da TV Floripa e internauta, não assista a televisão, principalmente televisão aberta. Esses telejornais nacionais, joga fora. Isso aí é lixo, é tóxico, é droga. Isso aí aliena, emburrece, faz de tudo menos ajudar você a viver melhor. E outra coisa, falando de lucros, de crise, o professor já ouviu falar do lucro dos bancos? Os bancos. O Itaú, em 3 meses, no início de 2015 ainda, em 3 meses, professor, lucrou 6 bilhões de reais. Não foi movimentação financeira, foi lucro de 6 bi em 3 meses. A cada 2 semanas, 1 bilhão de lucro, um banco. Estamos no meio de uma crise,
Isso é crise? Os bancos são a crise. A gente está aqui, eles nunca perdem, né? Eles vão reajustando, vendem, compram. Então, eles são a crise. Então, ali é que está o problema, não está nos trabalhadores, não aqui no governo de Santa Catarina, esse golpe todo contra a educação, ele tem um lado... Um objetivo, que foi o quê? É pagar todo o incentivo fiscal, os subsídios que o governo deu para algumas empresas, alguns empresários de grande porte aqui de Santa Catarina. Isenção fiscal. 5 bilhões de isenção fiscal. Então, esse dinheiro que ele renunciou para receber nos impostos do Estado, ele está agora... querendo tirar. Quem pague a conta é os trabalhadores. Então, a gente acha que nesse momento de crise, tanto no Estado quanto no país, quem tem que ser responsabilizado para pagar essa conta são os grandes empresários, os grandes bancos, esses é que têm que ser responsabilizados e ajudar a pagar a conta. Para fechar, vamos falar de notícias boas com o professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo, secretário-geral do Sint. Vai haver então uma série de seminários e assembleias, são 30 regionais da educação do Sint aqui em Santa Catarina. E vão preparar os professores, explicar como é que está essa mexida ou tentada de mexida dos deputados em cima das leis dos servidores que regem. É isso. E quando começam esses... Já começaram. Em algumas regionais, tivemos essa semana no sul do estado, algumas regionais se unificaram com a presença do nosso departamento jurídico para poder esclarecer, porque muitos trabalhadores falam, não, estou perdendo um direito, posso fazer uma ação na justiça? Então a gente leva os advogados para orientar. Pelo que a gente até agora debateu com os advogados, a lei lá foi bem amarrada, está bem escrito o negócio, a maioria do que foi aprovado lá, então não tem muito, eles estão estudando de fazer o adicional de permanência, a questão das horas excedentes, das aulas excedentes que nós temos, alguns itens eles estão tentando enquadramento, porque você cria uma carreira nova, todo mundo que está na velha começa a ser enquadrado nessa nova tabela salarial. Então eles estão estudando também esse enquadramento nessa nova tabela, mas a princípio ainda não entramos com nenhuma ação jurídica contra essa lei 688 que foi aprovada. Então o objetivo desses seminários é debater, esclarecer, inclusive para resolver o problema nas escolas, porque tem muito problema nas escolas e o ano também, como sempre, começa sem muitos professores, né? Várias escolas sem os ACTs, né? Faltando professor. Muita dificuldade no início do ano. Então esse momento para nós, enquanto sindicato, estarmos lá, enquanto direção, para explicar e debater com os trabalhadores todos esses problemas, né? Essas alterações que tiveram na legislação na carreira. Para a partir daí a gente tirar o nosso calendário, o norte para a nossa mobilização, como nós vamos enfrentar essas mudanças, esses ataques, né, aos nossos direitos. Mais esse, né? Bom, todas essas informações estão na página do Sint, né? sint-sc.org.br, tanto que o professor Carlos Alberto colocou, como participar dessa marcha a Brasília dia 31. Então, fechando os ônibus, montando a caravana, né? Nós vamos com 2 ônibus, é evidente que são todo o movimento social, sindical, popular, grande marcha dia 31 em Brasília. Todo mundo vai ser convidado, vai receber o convite para participar desse grande ato pela democracia, né? Porque a nossa posição é não ter golpe de nenhum lado, ter golpe, manter a ordem institucional. E aí, a partir daí, a gente garantir os nossos direitos para tentar colocar o país de novo no rumo do desenvolvimento. Né? Tinha que fechar algumas emissoras de TV, de rede nacional, para eles parar de botar essas... Porque toda essa crise ela é orquestrada, né? Orquestrada. Alguns procuradores e algumas televisões colocam isso... A banda podre dos políticos, com o judiciário, com mídia, enfim... Com o interesse da oposição, entendeu? Eles articulam essa campanha na TV, né, no rádio e tal, e ilude a população de que derrubando um presidente ou tirando um outro deputado vai mudar alguma coisa. A questão é estrutural, não é de uma pessoa única. Uma boa semana. Na próxima quarta-feira nos encontramos para mais informações aí para a sociedade da vida laboral dos professores.
Obrigado e um abraço para todos. Professor Carlos Alberto Lopes Figueiredo, secretário-geral do Sint, aqui no Floripa em Foco do Sint, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.